Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos iniciar o PET 5 com a semana 1. Então, nós temos como tema, o tempo atmosférico e o clima. Então, primeiro nós vamos definir um pouquinho o que é esse tempo atmosférico. Então, as condições do tempo vai mudar constantemente. No mesmo dia, pode fazer calor pela manhã, esfriar pela tarde e chover à noite. Então, quando a gente afirma hoje o dia está chuvoso, quente ou frio, a gente está se referindo ao tempo atmosférico, que é o conjunto de condições de temperatura, umidade e vento que ocorre no mesmo período de tempo, como um dia, uma semana ou um mês. Então, o tempo atmosférico é parte importante das nossas vidas, porque a gente conhecer nossas condições vai ajudar o ser humano a definir qual o melhor momento para realizar determinadas atividades, como brincar ao ar livre, ir à praia, plantar semente, colher frutos e legumes. Então, o tempo atmosférico também vai influenciar na navegação de barcos e aviões, entre outras coisas, outras atividades. Então, para saber se estará frio ou calor, se irá chover ou não, se o dia ficará nublado ou com predomínio do sol, as pessoas costumam consultar a previsão do tempo, que é divulgada diariamente em jornais, revistas e internet. E muitas vezes a gente confunde o conceito de tempo atmosférico e clima. Eles estão relacionados, mas são diferentes. Então, marquem isso. O tempo atmosférico é o tempo que muda constantemente no mesmo dia. Então, se está calor, se está frio, se está chovendo, isso é o tempo. Agora nós vamos ver o clima. Então, o clima está relacionado às mudanças desse tempo durante um longo período. Então, para caracterizar o clima de um município, de uma região ou de um país, os climatólogos e meteorologistas, eles observam e estudam as condições do tempo durante pelo menos 30 anos. Então, para se definir um clima, ele vai demorar mais de 30 anos para se concluir qual o clima que é daquela região. Então, no decorrer desse tempo, vai ser analisadas as variações de temperatura, umidade do ar, vento, quantidade de chuva e também os elementos climáticos. Então, na sociedade humana, o clima influencia nas dinâmicas culturais, econômicas, sociais, incluindo a maneira como os povos se vestem, se alimentam nas diferentes estações do ano, também nas vegetações, que são influenciadas pelo clima de uma determinada região. Por exemplo, as árvores, que são chamadas coníferas, são árvores e arbustos em formas de cone que evitam o acúmulo de neve e se adaptam principalmente aos lugares de clima frio. É o famoso pinheiro que a gente vê lá nos Estados Unidos. Então, essa vegetação é influenciada pelo clima daquela região. Então, é um fator muito importante o clima para definir o microclima de um lugar, que é a vegetação. Então, olha, tempo é aquele de curto espaço de tempo, por exemplo. Hoje está calor, então é um pouco espaço de tempo, porque pode mudar já e chover. E o clima é um longo espaço de um período, São mais de 30 anos para se definir o clima de um determinado lugar. E como que é a formação desse clima? Então, o clima ele é formado pela combinação dos elementos climáticos e dos fatores geográficos que vai atuar numa região. Então, os principais elementos climáticos são a temperatura, a precipitação, que é a chuva, ou seja, a umidade, e a pressão atmosférica. Então, a temperatura vai depender da insolação, ou seja, da quantidade de luz e de calor do sol que chega em determinado lugar, que são absorvidos ou refletidos. Então, como a gente já viu, uma distribuição desigual do calor irradiado pelo sol na superfície da Terra. Por quê? Porque
a Terra, né, ela vai girando e vai incidindo o Sol, e também na linha do Equador é onde tem mais incidência de Sol. Nos polos, menos incidência, então menos calor chega lá. E a precipitação? Então, a água presente na atmosfera pode precipitar, cair em forma de chuva, neve, granizo, etc. E a pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre tudo o que existe na superfície da Terra. Então, ela vai variar de lugar para lugar, e a diferença dessa pressão entre dois lugares dá origem aos ventos, que também são as massas de ar. Então, esses são os fatores que vão influenciar um clima. Então, pessoal, agora nós vamos fazer as atividades, sempre relacionando a diferença do clima e do tempo. Um está interligado ao outro, porém, há essa diferença. Então, a gente vai fazer as atividades do Plano de Estudo do Doutorado, volume 6, na página 52, as questões de 1 a 4. Então, bons estudos, pessoal!